Com a paz do Senhor Jesus. Nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 5, diz: Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de dividir esta doutrina em duas partes. Na primeira parte, eu gostaria de falar sobre o que é o ministério e o que é que está envolvido quando nós falamos sobre o ministério. E a segunda parte, eu gostaria de falar sobre como cumprir cabalmente o ministério. A palavra ministério, ela é a tradução de uma palavra grega, diaconia, e geralmente as escrituras traduzem essa palavra diaconia de duas maneiras. A primeira maneira é de uma maneira técnica, quando está se referindo ao ministério oficial, o ministro ordenado, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: E Cristo mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres. Então aqui são os oficiais da igreja que exercem um ministério oficial. Quando Paulo disse para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério, Paulo está se referindo ao ministério pastoral de Timóteo. Quer dizer, que Timóteo tinha que realizar todas as atribuições, encargos, obrigações e prerrogativas que cabe a um pastor realizar. E a segunda maneira das Escrituras traduzir esta palavra é de uma maneira comum. Serviço, para se referir aos diversos dons, funções e cargos que os crentes eles exercem e desenvolvem na igreja local. São os serviços ministeriais ou os serviços sagrados da igreja. Essa palavra ela vai aparecer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, que diz: existem diferentes serviços. Então aqui Paulo ele usa a mesma palavra, mas ele não está se referindo propriamente aos ministros oficiais, mas ele está se referindo aos serviços que qualquer crente ele desempenha na casa de Deus. Em Romanos, em 1 Coríntios e Efésios, Paulo ele vai alistar diversos serviços em que ele está se referindo. Por exemplo, manifestar os dons espirituais, prestar ajuda, ensinar, pregar, discipular, exortar, consolar, encorajar, interceder, cantar, repartir, fazer doações, liderar, exercer misericórdia, socorrer, atuar como ministros oficiais e outros. Quer dizer, são diversidade de serviços, de dons que os crentes eles desempenham na casa de Deus. Então, ministério tanto se refere ao serviço realizado por ministros ordenados, como também serviços realizados por todos os crentes do corpo de Cristo.
Outra palavra também que Paulo e a Escritura usam para traduzir também ministério e serviço é a palavra liturgia, de onde vem a nossa palavra liturgia, quando a gente fala de a liturgia do culto. Pois bem, essa palavra também pode ser traduzida por ministério ou por serviço, e principalmente por serviço público, que é o serviço que os santos realizam uns aos outros, de uma maneira coletivamente, quando eles se reúnem na casa de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, Paulo ele vai usar os dois termos, tanto diaconia e liturgia, que essa palavra pode ser traduzida como ministração desse serviço, ou o ministério desse serviço público. E ambas as palavras, ministério, liturgia, todas elas se referem aos serviços dos ministros, como os serviços de qualquer crente, que eles prestam serviços públicos na casa de Deus, usando seus diversos dons e cargos e funções que eles receberam de Deus. Então, todo crente batizado é um servidor público de Cristo, porque todos foram chamados para prestar serviços públicos na casa de Deus. Então, se você é um crente, é batizado, no momento em que você foi batizado nas águas, você foi contratado na empresa de Deus para trabalhar como um servidor público. E vocês sabem quando é que o servidor público de Cristo se aposenta? Apocalipse, capítulo 14 e versículo 13, vai mostrar quando é que um servidor público de Cristo se aposenta. Quando é que ele deixa de realizar as suas obras para então se aposentar, descansar. Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, o servidor público de Cristo só se aposenta quando ele parte dessa para dormir e descansar em Cristo. Enquanto não, ele tem que prestar serviço público a sua vida toda. Mas é interessante que alguns crentes parece que estão pedindo a aposentadoria compulsória a Deus, porque eles estão se aposentando antes do tempo. Mas o crente que se aposenta antes do tempo, ele está pedindo a morte. 2 profetas pediram aposentadoria compulsória a Deus. O primeiro foi o profeta Elias, e o segundo foi o profeta Jonas. Elias estava em uma caverna, Deus chegou para ele e disse: o que tu fazes aqui, Elias? Porque ainda não tinha chegado o fim do seu trabalho, mas o profeta estava pedindo a sua morte. Ele disse para Deus: Senhor, fecharam todas as tuas empresas, destruíram todos os postos de trabalho e dispensaram todos os trabalhadores, e só eu fiquei, e agora eu quero a minha aposentadoria compulsória. Mas o que Deus disse para o profeta? Não, levanta, vai, segue o teu caminho, porque ainda não chegou o momento de tu se aposentar. O profeta Jonas foi do mesmo jeito.
estava no barco, dormindo. Alguém chegou para ele e disse: o que tu fazes aqui? Qual é a tua função? Ele ainda teve a cara de pau de dizer: eu sou servo de Deus. Mas no capítulo 4 ele está lhe pedindo a sua aposentadoria compulsória. Senhor, eu prefiro morrer do que viver. Então, incrível que pareça, que muitos crentes parece que estão aposentados porque deixaram de servir a Deus. Mas, meu irmão, se você é um servidor público de Cristo, o seu serviço é vitalino. E se você só vai ser aposentado quando chegar a morte. Então, o crente que quer deixar de trabalhar para o reino de Deus é o crente que está pedindo a morte. A outra palavra que a Bíblia também usa para ministério e serviço é a palavra latreia. Essa palavra aparece em Mateus capítulo 4, versículo 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui essa palavra servirás é a tradução grega da palavra latreia, que significa culto, prestar culto, que nesse caso aqui já é um serviço privado que prestamos somente ao Senhor em adoração. Então, quando a Bíblia usa a palavra latreia, se referindo a servir a Deus em culto, ela está se referindo a um culto privado, a um serviço privado. Por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo 37, esse texto traz essa palavra latreia, que diz assim: Ana era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo latreia a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Então, segundo essas palavras, diaconia, liturgia, latreia, o crente, que é um servidor público de Cristo, ele presta dois tipos de serviços: serviço público e serviço privado. Quando eu estou em minha casa em oração a Deus, eu estou prestando um serviço privado, particular. Quando eu estou na igreja orando junto com os irmãos, eu estou prestando um serviço público, na coletividade. Quando eu estou reunido com a minha família na minha casa, fazendo o culto doméstico, estamos prestando um culto privado a Deus. Quando eu venho com a minha família para o culto de família, me reunir com outras famílias para louvar a Deus, eu estou prestando um serviço público a Deus. Então, o serviço privado é aquilo que você faz em particular com Deus, ou então junto com a sua família. E serviço público é aquilo que você faz publicamente: evangelizar, estar no culto, ensinar e diversos trabalhos que nós realizamos em favor dos santos. É um serviço público. Porém, tanto o serviço público como o serviço privado é uma maneira do crente estar adorando e prestando culto a Deus. É um ato de adoração, quer dizer, o crente não está apenas adorando a Deus quando ele está realizando as suas devoções privativas, mas também quando ele está realizando os seus serviços públicos a outras pessoas, ele também está adorando e servindo a Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 14, versículo 15 e 16, vai falar desses dois tipos de cultos, ou de serviço privado e serviço público. Hebreus 13,
15:16 diz: portanto, ofereçamos sempre por Jesus Cristo a Deus sacrifício de louvor, quer dizer, o culto. Aí o versículo 16 diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando o crente está louvando a Deus na sua casa, ele está adorando, prestando serviço a Deus. Quando ele está na igreja também adorando, ele está prestando serviço a Deus. Mas quando também ele está saindo para ajudar um santo, para levar uma cesta básica a alguém, para repartir os seus bens com alguém, para visitar alguma pessoa em sua casa, para ajudar alguém em sua necessidade fora do contexto da igreja, ele também está oferecendo sacrifícios a Deus. Então, o culto racional de que fala Paulo em Romanos 12, que fala do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é apenas aí um culto privativo, uma consagração particular, jejum, oração, consagração. Não, o texto ali está no contexto dos dons. Então é como você também está ministrando os dons publicamente, uns aos outros. O crente também está realizando o culto racional. Ele também está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Outra palavra que Paulo vai usar para se referir também ao serviço dos crentes é a palavra doleia, que também é traduzido por serviço ou trabalho. Geralmente a Bíblia usa essa palavra para se referir a um serviço secular, certo? Um trabalho braçal de um funcionário. Mas a Bíblia também vai usar essa mesma palavra para se referir a um serviço que você presta a Deus. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 22, a palavra aqui é usada num contexto secular, quando diz: vós, servos, que servos vem dessa palavra doulos, que também pode significar escravos, aqueles que prestam serviço braçal, manual. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo, que é a palavra, só na aparência. Certo? Essa palavra doleia, geralmente a Bíblia usa no contexto secular, no serviço secular, no trabalho secular. Porém, essa mesma palavra também vai ser utilizada por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que diz: como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir. Aqui Paulo não usa diaconia, Paulo não usa liturgia, Paulo não usa latreia, Paulo usa palavra doleio, para se referir a servir a Deus. Então, se fosse traduzir literalmente, seria para prestar serviço secular ao Deus vivo e verdadeiro. Então, ao usar o termo secular, significa que o crente, ele não só presta culto a Deus através de um serviço religioso, mas também ele presta serviços a Deus quando ele está realizando serviço secular. Ou seja, para eu ser mais claro, o crente não só está prestando serviço a Deus quando ele está fazendo a oração pública
ou particular, mas também quando ele está lavando o banheiro da igreja, ele está prestando um serviço a Deus, porque é um serviço secular, mas que está sendo realizado para Deus. Quer dizer, o crente que realiza qualquer serviço secular, que seja de eletricista, pedreiro, capinador, consertador, faxineiro, cozinheiro e etc., em favor da igreja ou em favor de outro crente, está prestando serviços a Deus. Então você não está apenas servindo à instituição, servindo aos homens, mas você está servindo a Deus também. Quer dizer, aquele que está ajudando um irmão, por exemplo, a consertar a sua casa, está prestando serviço a Deus da maneira em que o pastor está prestando serviço a Deus quando ele está pregando na igreja. Para Deus, ambos também estão prestando serviço a Deus e estão adorando a Deus. Então não é só quando nós nos reunimos na igreja para realizar algum serviço religioso que nós estamos adorando a Deus. Não, quando nós estamos também ajudando alguém, até mesmo a atravessar a rua, quando nós estamos até mesmo capinando o quintal de algum irmão, ajudando alguma viúva, nós também estamos prestando a Deus, ainda que esse serviço geralmente são serviços seculares e não religioso, mas quando é feito por um servidor público de Cristo, é um serviço que ele presta a Deus. E Paulo, ele vai até mais longe, porque ele diz também que o empregado, na sua empresa, também está prestando serviço a Cristo. Quer dizer, se você é um servidor de Cristo, e você está empregado em uma empresa, e nessa empresa você está prestando serviço ao seu patrão, como publicador de Cristo, você está prestando serviço a Cristo. Isso está no contexto de Colossenses, capítulo 2, versículo 22 em diante, que Paulo aí está tratando do serviço secular de um escravo crente, ou de um funcionário, ou um empregado. Ele diz o seguinte: e tudo quanto fizertes para o seu patrão, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor Jesus, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então essa palavra servis aqui é uma palavra no contexto secular, trabalho secular, certo? Então, meu irmão, tudo que o crente faz, como publicador, como servidor público de Cristo, seja na igreja, seja em casa, seja na empresa, seja na sociedade, tudo que ele faz, ele está prestando serviço a Deus, ele está adorando a Deus. Amém? Então deu para entender, né, o que significa o ministério do crente, o serviço do crente, certo? Então, uma vez, irmãos, que nós entendemos o que são os serviços dos crentes, e o que eu me refiro quando eu falo do ministério, porque alguém pode pensar que quando eu estou falando do ministério, é apenas a pregação, a oração, o discipulado. Não, é todo o serviço que você faz. Então, como é que nós vamos desempenhar bem esses serviços para Cristo? Paulo diz: cumpre cabalmente o teu ministério, realiza plenamente os serviços que tu recebeu de Cristo para realizar. Então, como é que nós realizamos o serviço de Deus
de uma maneira cabal, de uma maneira plena. Então eu vou listar aqui algumas maneiras como nós cumprimos o nosso ministério cabalmente. A primeira maneira é: faça todas as coisas visando a glória de Deus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Versículo 11: para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Então, crente nenhum, irmão, pode dizer que não tem nenhum dom, porque ele sabe fazer alguma coisa na vida. Então, o dom que você recebeu, é nesse dom que você tem que servir o seu irmão, visando a glória de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo vai dizer: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então não é a nossa glória, é sempre a glória de Deus. O que vai nos motivar sempre será a glória de Deus. Será que nós temos alguma glória no serviço de Deus? Será que a gente pode dizer alguma vez que somente eu faço, somente eu sei fazer? Tem um texto em Lucas, capítulo 17, versículo 10, que diz: assim também vós, depois de haver feito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Então tudo é para a glória de Deus, e quanto a nós, somos servos inúteis. Toda a glória pertence a Deus. A segunda maneira em que nós devemos cumprir cabalmente o nosso ministério é: faça tudo visando a edificação da igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Busque os dons, diz Paulo, procura abundar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Não é para você se exibir, não é para você mostrar que é poderoso, cheio de poder, não, é para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 26 diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. O que é edificar a igreja? É fortalecer, encorajar, aperfeiçoar os crentes, para que eles se tornem crentes maduros e espirituais e exerçam bem a função que recebeu no reino de Deus. Então, o seu objetivo é trazer sempre um meio de fortalecer o seu irmão, de edificar o seu irmão, de preparar o seu irmão, de torná-lo um crente espiritual, para que ele possa servir bem a Deus. A terceira maneira pela qual nós temos que cumprir cabalmente o nosso ministério é: realize o seu ministério com alegria. Está em Salmo 100, versículo 2:
servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico. Meus irmãos, para servir a Deus com alegria no nosso ministério, nós temos que saber que tudo quanto nós recebemos de Deus foi de graça. Deus nos deu tudo gratuitamente. O Rei nos fez privilegiados para servir no seu reino. É por isso que a Bíblia sempre vai relacionar o dom com a graça. Romanos 12:6 diz: de modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Efésios 4:7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, se você teve o privilégio dado por Deus de servir, então seja feliz no seu ministério. Tenha satisfação naquilo que você faz para Deus. Então, quer servir com alegria? Reconheça que o que você tem não é seu, foi Deus que deu de graça. Também, para servir com alegria no nosso ministério, meu irmão, nós temos que ser uma pessoa carismática ao servir aos outros. É interessante que essa palavra carismática vem da palavra carisma. A palavra carisma significa dom. Uma das palavras traduzida por dom, também por graça, né? Então, o que é uma pessoa carismática? É uma pessoa que tem graça. É uma pessoa que é simpática, entusiástica, uma pessoa capaz de contagiar o ambiente e influenciar as outras pessoas, né? Paulo escreveu em Romanos 12:11: trabalhe com entusiasmo, sirva o Senhor com fervor no coração. Paulo também diz: Deus ama a quem dá com alegria. Ele também diz: aquele que exercer a misericórdia, faça com alegria. Então, o crente foi chamado para servir alegre, sorridente, simpático, entusiasmado com Deus. Filipenses 2:14 diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Então, o crente que faz as coisas para Deus murmurando, se queixando, esmugando, não é um crente feliz, não é um crente que está realizando a obra de Deus com alegria, porque o crente que realiza a obra de Deus com alegria, ele não faz murmurando e nem se queixando do seu irmão. Não importa se o outro não quer fazer, faça o seu com alegria. Glória a Deus. Para servir com alegria, não deixe que nada desmotive você. Paulo, ele vai dizer o seguinte: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. É por isso que Paulo, muito embora seu ministério sofresse, fosse açoitado, aprisionado, sofresse as piores barbáries, mas ele fazia com alegria, porque ele não deixava que nada lhe desmotivasse e roubasse a sua alegria de servir a Deus. Mas o que é que leva uma pessoa a ficar desmotivada, a ficar triste, cabisbaixa e querer desistir de fazer a obra de Deus? Algumas coisas podem tentar desmotivar as pessoas. Por exemplo, quando a pessoa não é reconhecida, quando a pessoa não recebe elogios pelaquilo que faz, ela pode ficar abatida. Ninguém reconhece meu trabalho, ninguém olha para mim. Isso pode desmotivar ela.
Outra coisa que pode desmotivar a pessoa é quando a pessoa não vê resultados naquilo que faz. Trabalha, se esforça, mas não vê resultado nenhum, essa pessoa fica frustrada e acaba ficando triste e desmotivada. Outra coisa também que pode desmotivar alguém é quando a pessoa percebe que não tem habilidade para realizar bem a sua função. Ele tem o cargo, tem a função, mas lhe falta a habilidade. Então essa pessoa às vezes fica decepcionada consigo mesmo e fica triste, fica desmotivado e acaba abandonando o serviço. Então, meu irmão, tome a firme resolução, tome a firme determinação em não deixar que nada roube a sua alegria de servir a Deus. Glória a Deus. A quarta maneira que nós devemos fazer para cumprir o nosso ministério cabalmente, plenamente, tome decisões baseadas em princípios e não em pragmatismo. Quer dizer, o pragmatismo sempre visa vantagem pessoal, promoção, destaque. E a pessoa que usa o pragmatismo, ela pode quebrar princípios morais para agradar alguém. Uma vez que, ao agradar outras pessoas, ela pode se promover ou ser favorecida. Por exemplo, isso aconteceu com o sacerdote Arão. Ele foi pressionado e, querendo se promover diante do povo, acabou quebrando princípios da palavra de Deus, quando o povo lhe pediram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quer dizer, faltou pulso em Arão, faltou nele fortes princípios morais e cedeu diante da pressão do povo. Arão foi pragmático para ser bem visto diante do povo e se tornar um líder popular, mas ele se deu mal. Então não procure ter alguma vantagem, alguma promoção, quebrando princípios da palavra de Deus para realizar algo que você acha que é mais prático de fazer. Outra pessoa também nas escrituras que foi pragmático foi o rei Saul. Para ficar bem na fita diante do povo e ser favorecido, ele sempre dava um jeitinho de agradar o povo. Até mesmo ele quebrava ordens expressas de Deus. Quer dizer, ele preferia a opinião pública e a honra diante dos homens do que seguir os altos princípios de Deus. Mas também, assim como Arão, Saul, ele perdeu o seu privilégio de servir a Deus. Então não faça a obra de Deus baseado em pragmatismo, mas em princípios bem firmes. Quer dizer, não siga as suas opiniões pessoais, não siga os seus preconceitos, a maneira como você vê as coisas ou as suas ideias equivocadas. Para você evitar isso, ouça sempre bons conselhos, examine esses conselhos, coloque em prática e tome decisões certas, sempre visando o bem dos outros. Como está escrito na palavra de Deus: nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, mas também o que é para o bem dos outros.
Então, o que funciona não é o que vai dar certo. O que funciona é o que está baseado nos princípios de Deus e nas orientações divinas. A quinta maneira de cumprir bem o nosso ministério é: não faça a obra de Deus com desleixo, mas busque a excelência. Jeremias 48, versículo 10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, com desleixo, negligente, sem interesse, desanimado. Não devem fazer a obra de Deus relaxadamente, porque o Deus que nós servimos é um Deus zeloso. E esse Deus zeloso exige que as coisas sagradas sejam feitas com zelo, com ordem, com decência, com cuidado, com esmero. Se você é relaxado na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, saiba que você não está apto para servir no reino de Deus. Para fazermos a obra de Deus com zelo e com esmero, devemos buscar a excelência. E para buscar a excelência, meus irmãos, precisamos de 4 virtudes essenciais. Se você quer servir a Deus com excelência, você precisa agregar na sua vida 4 virtudes essenciais. A primeira virtude para buscar excelência no ministério é a fidelidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4:1, o que requer dos ministros, dos que servem a Deus, é que cada um deles seja encontrado fiel. Sobre Moisés, a Bíblia diz: Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus. É claro que Moisés tinha grandes responsabilidades, tinha muitos encargos sobre ele, ele tinha que fazer muitas coisas, mas ele foi fiel. Se você tem um serviço, nem que seja pequeno, nem que seja mínimo, ainda que você diga assim, é insignificante, seja fiel, porque está escrito: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E se Deus lhe dá uma pouca coisa para você fazer, e você não faz com fidelidade, você também não está apto para receber algo de maior responsabilidade. A segunda virtude é diligência. Diligência é realizar um serviço com empenho, dedicação e aplicação. Provérbio 22 e 29, diz o seguinte: viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto. Aí a Bíblia Viva, ela traduz esse texto assim, não se preocupe não que eu vou terminar aqui, irmãos. Você conhece alguém que faz seu serviço com cuidado e perfeição? Em pouco tempo seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Então, conforme diz a palavra de Deus, seja diligente, não seja preguiçoso e sirva a Deus com alegria. A outra virtude é humildade e amor. Faça tudo com humildade e faça tudo sempre com amor. E por último, a outra maneira de você servir a Deus é: não deixe que nada atrapalhe você servir a Deus. Nós nos deparamos com muitas dificuldades, tem muitas coisas que querem nos impedir, nos atrapalhar. É os estresses, é a ansiedade, é a doença, é a velhice, é as limitações, é as crises, os conflitos, é as tragédias.
tudo isso quer nos impedir. Mas Paulo tinha um segredo para deixar que nada lhe atrapalhasse no seu ministério. Era: tudo posso naquele que me fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, para isso que a gente precisa buscar Deus em oração, ser cheio do Espírito Santo para servir a Deus e nada atrapalhar o seu ministério. Então, meu irmão, sirva a Deus cabalmente, plenamente no serviço que você recebeu de Deus. Amém? Amém. Então, essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.